Bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Cheguei, meu povo. Vambora. Hoje tem um tema também muito importante para a sua vida cristã, para a minha vida cristã. Algo que nós precisamos conhecer, como vencer as batalhas que nós enfrentamos diariamente. Então, tem sim pilares, tem sim assuntos importantes hoje para que você possa relembrar de que existe fundamentos bíblicos importantes que precisam ser observados para você poder vencer as batalhas diárias. Talvez está faltando observar isso, né? Estou passando por uma luta, irmã Thalita, essa luta diária que eu passo. Vamos aprender hoje, então, alguns pilares que ajudam você, né, a permanecer firme em santidade no Senhor, para que você possa vencer essa batalha aí, tá bom? Seja muito bem-vindo, Juliana já tá aqui. Deixa eu colocar você. Ação em meu DNA. Tu é um adorador? Então vamos adorar. Excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Nós somos. Eu quero ser um adorador por excelência. E você? Então vamos embora. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Ada. Deus abençoe sua vida, Juliana, Valdineia também. Olha, Deus é muito bom, gente. Quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, meu Deus, é tanta coisa que a gente vai caminhando, né, na nossa caminhada cristã, e a gente vai esquecendo de alguns pilares importantes, né, pra gente vencer lutas e batalhas. Então a gente vai falar hoje aqui sobre santidade, vamos falar sobre a renovação da mente e também vamos falar sobre o poder da confissão. Esses são pilares importantes para você vencer batalhas no dia a dia. Entendendo isso aqui, você vai saber como você vencer aí, né? O que está acontecendo com você, tá? Todos nós passamos. Só que a gente às vezes entra num ativismo religioso. A gente tem que ter muito cuidado com a religião, gente. A religião é um problema sério. Ela envolve você. No início, né, no primeiro amor, a gente está comendo, se alimentando, buscando, lendo Bíblia, buscando uma consagração, tá na presença ali do Senhor. Tem toda uma sede, né? Mas vai passando alguns anos, inconscientemente a gente vai entrando no ritmo da religião. Festa, agendas, e aí a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tarará, tarará, e a gente esquece de alguns pilares. E aí é onde as batalhas começam a se levantar. Mas eu quero hoje chamar você de volta aqui alguns pontos importantes para a gente observar, tá? São coisas que você já ouviu, mas que é bom relembrar. E para quem ainda não ouviu, ou ouviu ainda não percebeu, o quanto isso é importante para sua vida, tá? Você pode ser um cristão envolvido com a obra, mas não pode esquecer disso aqui. Porque ao longo da nossa caminhada cristã, a gente vai deixando isso assim, de lado, sem perceber, né? E quando a gente vê, a gente está numa luta, na batalha. Então, vamos falar sobre isso. Jaque, seja bem-vinda. Bom dia, Jaque. Deus abençoe sua vida também, Fátima. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te entregar essa live nas tuas mãos. Já entregar esse tempo de palavra, Senhor. A sua palavra, ela é viva e eficaz. E ela penetra, Senhor, na divisão da alma e do espírito. Eu peço agora, Senhor, que isso fale no coração das suas filhas, através dessa ministração, suas filhas, seus filhos, que estão aqui ouvindo, que vão ouvir ainda pelo YouTube. Ajuda, Senhor, cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender e a praticar a tua palavra. Amém, amém, amém. Deus abençoe a vida de vocês. Gente, olha só.
Sexta-feira agora, né, nós vamos ter a nossa sala de oração de guerra, como a gente tem todas as sextas-feiras, né, pela manhã. E ali eu trago uma palavra na área de libertação. Então nós estamos falando sobre o mapeamento espiritual. Nós estamos falando ponto a ponto do mapeamento espiritual. E ali eu estou trazendo um entendimento para vocês, que esclarece bastante coisa, tá? E no final a gente ora, a gente faz oração de guerra. A gente destrona, se houver trabalho de feitiçaria, se houver trabalho de macumbaria, né? Sexta-feira. Vocês sabem que muitos trabalhos, né? Nessa área da magia, ela é feita justamente sexta-feira. Então a gente ora pela manhã já cancelando. Se você sabe ou desconfia ou tem visto algo acontecendo, vem para essa sala, vem com fé, né? Sempre faça, se você puder, um jejum antes para estar aqui com a gente. Sexta-feira, 7 horas da manhã. Depois a gente entra na sua casa com oração, intercessão, quebrando todas as heranças, maldição, no nome de Jesus. E pode, Mantelito, deve. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar no meio de vocês. Então aqui nós já estamos aqui, reunidos no nome de Jesus. Temos aqui já um número expressivo que a gente já pode orar e já pode dizer: vem, Espírito Santo, esteja aqui conosco, tá? E sexta-feira também eu vou participar de um podcast. Agora, sexta-feira, dia 27, se não me engano. Deixa eu ver aqui, acho que é 27. Nós vamos estar participando desse... Isso mesmo. Dia 27, tá? Vou estar participando de um podcast. Entra aqui na minha bio, na rede social, para você poder entrar lá na igreja. Vou estar colocando o link para vocês participarem, tá? Vai ser às 20 horas. Sexta-feira, 20 horas. Se você puder, entra. Deve ir até às 10. Geralmente podcast é 1h30, 2, né? Então a gente vai estar lá conversando sobre batalha espiritual, tirando dúvida de alguns irmãos, tá? Dessa igreja, que fica a Igreja Mundial, Batista Mundial, na Taquara. Então eu vou estar lá. Amém? Ore por mim. Ore pela minha vida, porque eu sei que através dessa comunicação, né, a gente pode ajudar muitas pessoas. Então vamos lá. A vida cristã, ela é marcada por desafios. Certo? São desafios espirituais diários, que envolvem o quê? Vencer todas as tentativas de ataque do inimigo, lutar contra a carne. Por que, irmã Thalita, lutar contra a carne? Quando você lê Gálatas 5:19, existe algo ali que a gente precisa entender, gente. Existe o inimigo, os demônios, tá? E existe também a sua carne, que você luta com ela, tá? As obras da carne, elas são algo que está, inserida no nosso viver. Não tem como. A Bíblia fala que as obras da carne, está lá em Gálatas 5:22. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Melhor, 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Então isso aqui, ó, a gente luta contra isso aqui também, tá? Não é só os demônios, não. A nossa carne também, ela já nasceu no pecado. Nós já nascemos com esse DNA pecaminoso. Então você luta diariamente com isso também. Olha só o que diz. Ora, a obra da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Isso está na natureza humana. Os demônios, eles aproveitam isso. Eles te tentam para você cair nisso, que está na sua carne. Então, ó, as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Idolatria é obra da carne. Então, eu sou tentada a adorar outros deuses. Aí, quando eu pratico isso aqui, a tentação, todo mundo é tentado, tá? Agora, quando eu coloco em prática isso aqui que eu tô lendo, aí é o pecado, tá? Então, ó, feitiçarias,
Então, todo tipo de feitiçaria. E tem feitiçaria de até gospel, tá? Tem feitiçaria crente aí também. Tem que ter muito cuidado. Tem muita gente aí desejando mal, orando, fazendo oração de guerra, mas muitas vezes é uma oração pra, né, contra o outro irmão. Tem gente que ainda faz um pedido de oração e põe lá, Senhor, acontece com fulana, com ciclana. É ou não é, gente? Tá travando aí? Vê se tá travando, gente. Aqui tá normal pra mim. Qualquer coisa sai e volta. Bom dia, Jaque. Confirma pra mim, Juliana, se tá tudo ok a imagem e o som. Se tá tudo ok, vamos continuar aqui, tá? Amém? Então, olha só, as obras da carne, até aqui, isso é coisa da natureza humana. Então, a gente luta. Ó, pra mim tá ok, então, vamos lá, então. Então, a gente luta contra isso aqui, tá? Gálatas 5:19. Ó, idolatria, feitiçaria. Então, tem gente que faz feitiçaria, faz, mas também tem feitiçaria gospel. Preste atenção nesse negócio aí, tá? Começa a orar contrário, porque olha só, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, quando 2 concordam na terra, manda ali, então quer dizer se eu concordar por mal também, mesmo eu sendo crente, então tem que ter cuidado nisso aí, né? No lugar que você tá indo, que você tá orando. Só que tudo tem um retorno, tá? Então aquilo que a gente planta, a gente colhe. Por que a palavra de Deus nos ensina assim? Tenha paz com todos, inclusive com o seu inimigo. Se possível for, tenha paz com todos. Ore pelos seus inimigos, abençoe ele. Por quê? Porque quando você abençoa, você é abençoada. Tá? Então, olha outra coisa da obra da carne, inimizades. Então, gente, tá com luta diária, você tem que vencer. Ó, luta contra a carne. A carne é terrível. Ó, inimizade, rinchas, ciúmes, tudo obra da carne. Gálatas 5:19. Iras. Tem pessoa que é irada. Qualquer coisinha, ela... Pronto, obra da carne. Então, ela vai ser sempre tentada ali na ira. Sempre vai colocar situações para aquela ira. E ela peca. Porque na ira você pode fazer um monte de coisa. Tá? Então, ó, ira, discórdia, divisão, facção. Só o sangue do cordeiro. Tá? Inveja, tudo obra da carne. Bebedeiras, obra da carne. Entrou nesse negócio aqui, os demônios sabem que a gente faz essas coisas, que a gente cai facinho. Aí é onde ele atua. Tá? Então, preste atenção. Eu tô falando hoje o tema sobre pilares que ajudam o crente, né, a permanecer firme em meio aos seus desafios, em meio às batalhas. Como vencer batalhas diárias? Então, primeiro que eu tô lendo aqui é a vida cristã é marcada por desafios espirituais que envolve vencer toda tentativa do inimigo, lutar contra a carne e manter a fé firme. Então, eu tô falando o que é carne, o que a carne fornece pra gente, o que é nós, que eu preciso lutar contra isso aqui, tá? Idolatria, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, rincha, ciúme, iras, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a esta. Então, pensa aí, o que é semelhante a isso? Declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Aí ele vem falando, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Então a gente luta como cristão para poder alcançar isso aqui. É fácil? Não. Por quê? Porque a nossa natureza sempre vai estar aqui. O pecado, ele está sempre conosco, ó, na carne. Então eu tenho que usar estratégias para poder eu sair todos os dias, eu vencer, tá? Então a santidade, primeiro pilar, viver uma vida de santidade, tá? A santidade é uma condição indispensável. É uma condição indispensável para quem deseja viver em comunhão com Deus
e vencer as batalhas espirituais. Santidade é estar separada do pecado e consagrada a Deus. Então tem alguns versículos que diz assim, ó, 1 Pedro 1. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Thalita, o que é assim? Pode definir mais pra gente o que é uma santidade? Vamos lá. Qual é o conceito, né? Santidade é estar separado do pecado e consagrado a Deus. É a busca por uma vida moralmente reta. É difícil, gente, mas não é impossível, porque aquele que está em Cristo, quando ele vai se aproximando de Deus cada vez mais, com exercícios diários de aproximação de Deus. Gente, não tem como você se aproximar do fogo e não se queimar. Tem? Não tem. Então você vai se aproximando do fogo, o fogo vai purificando toda a impureza. Aí é aquela pessoa que fala assim, gente, olha o fulano. Nossa, quem te viu, quem te vê, velho homem, como você era, parari, paraná. Por quê? Porque ele foi se aproximando de Deus. Deus é santo, então a gente vai sendo constrangido, aquilo vai limpando a nossa alma, é como se fosse mesmo ser jogado no fogo, vai ser purificado. E é algo que acontece de dentro para fora. Então aquilo que você gostava de fazer, você não faz mais, porque perdeu o interesse, perdeu a vontade. É incrível, gente, mas precisa chegar para esse lugar de santidade. Então, a santidade é a busca por uma vida moralmente reta. Então, tô na batalha espiritual. Começa a reparar para ver se você está nessas condições, né? É uma vida moralmente reta e pura, conforme o caráter divino. Então, a Bíblia nos chama para ser santo como Deus é santo. Viver de uma maneira que reflete o caráter de Deus, né? E as suas leis. Então, sem santidade é impossível agradar ou estar em comunhão com Ele. E aí em Hebreus fala assim, ó, segui a paz com todos, com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santidade não é, presta atenção, uma opção. Anote isso aí. Santidade não é uma opção. Eu optei. Não. Santidade não é opção, mas é uma exigência para quem deseja uma intimidade profunda com Deus. Significa abandonar, gente, tudo aquilo que desagrada ou desagradou a Deus e tem nos afastado do pecado, tá? E nos afasta do pecado. Então, por exemplo, eu abandono as minhas práticas que eu tinha, né? Na minha carne. Então, por exemplo, se eu estava na prostituição, se eu estava lá na fornicação, se eu estava lá, Senhor, conforme eu vou me aproximando de Deus, eu vou largando isso. Isso já me constrange. Né? Lembra de Zaqueu? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. O que aconteceu com esse homem? Ele era cobrador de imposto, era ladrão. Né? Ó, pegava ali do povo. Quando Cristo chega próximo de Zaqueu, a Bíblia fala que ele sobe numa árvore, possivelmente para tentar ver Jesus. Tinha baixa estatura, não sei. Ele entra e sobe numa árvore. E ele já demonstra que aquilo ali, que ele tem interesse. Ele quer ver Cristo passar. Ele quer conhecer. E aí ele vai. Quando Jesus vê ele ali sedento, Jesus fala assim, Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Vou entrar na sua casa. Por isso que tem esse louvor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, a olhar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Gente, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, qual foi a atitude que mostrou que houve ali uma transformação em Zaqueu? Quem sabe me falar aí, vamos embora. Precisa ter frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Ele falou assim, Deus, Jesus,
Hoje, eu aceito, né? A sua entrada em minha vida. E aquilo que eu roubei, eu quero devolver 4 vezes mais. Pronto. Esse homem entendeu. Então, na nossa vida de conversão, a gente começa a devolver coisas. Aquilo que está no nosso alcance. Isso é um fruto, sabia? De mudança. Eu começo a retirar aquilo que não é mais para mim. Eu começo a devolver coisas que eu pratiquei, roubei, que não é meu. Olha como é que a santidade é. Tem que ter fruto, entendeu? Então isso que é santidade. Amém? Então ela é a resposta, a obediência e santidade. Ela é a resposta do nosso coração ao amor e à graça a Deus. Jesus ensinou que o verdadeiro amor a Deus se manifesta pela obediência. É mesmo, Thalita? É. Pela obediência. Deixa eu ler aqui para vocês. João 14:15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então isso não quer dizer que você nunca vai pecar, porque aí a gente vai ter que ser recolhido para o céu, né? Viramos anjo. Mas, preste atenção, você agora tem um coração quebrantado. Reconhece o pecado. Já se afasta dele, entendeu? Olha lá, ele devolveu a todos o que tinha pego demais e devolveu. Isso aí. Jaqueline. Entendeu? Então vamos lá. Então, primeiro pilar para você vencer batalhas diárias. Viver uma vida de santidade. Eu aqui já discorri bastante coisa para vocês, tá? A Bíblia fala assim, esforcem para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então olha lá, eu volto para a obra da carne, Gálatas 5:19. O que tá lá? Contenda, ira, porfia, inveja. Como que eu vou manter a paz com as pessoas se eu estiver dentro desse contexto? Né? Então eu preciso tirar isso da minha vida, essa obra da carne, para eu vencer, tá? Eu preciso lutar contra isso, eu preciso reparar isso. Eu preciso buscar o fruto do Espírito, que é a longanimidade, a paz, o equilíbrio. Eu sei o que é isso, gente. Deus foi tratando no meu interior também, na minha personalidade, está tratando, porque eu sou colérica. Então, assim, eu já tinha impaciência. Então, Deus foi trabalhando, está trabalhando cada vez mais, porque eu estou permitindo. Porque conforme eu vou me aproximando do meu Deus, na oração, no quebrantamento, Ele vai falando, Thalita, vai trabalhando isso aqui, tiro isso daqui. Aí eu me humilho, peço perdão a quem tem que pedir, falo, entendeu? Pronto, aquilo ali vai sendo curado, vai sendo curado. Gente, é incrível, tá? Não é impossível, é possível. Então, como viver, irmã Thalita, uma vida de santidade? Examine-se diariamente. Por exemplo, para viver em santidade é importante que o cristão examine sua vida constantemente. O salmista Davi, ele clamou ao Senhor pedindo que ele sondasse o seu coração. Sonda-me, ó Deus, conheces meu coração. Sonda-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me pelo caminho eterno. Gente, entrou no teu momento de oração? Senhor, sonda agora o meu coração. Sonda a minha mente. Senhor, pesa agora o meu coração. O que está aqui, Senhor? Fala para mim, Espírito Santo. E aí, você precisa ouvir que o Espírito Santo vai falar. Aí você confessa, é verdade. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa invejosa. Eu sou essa pessoa que eu brigo. Eu sou essa pessoa que eu preciso, Pai. Eu preciso me... Aí pronto, você tá ali, ó. Aí o diabo tá ouvindo, vai falar assim, ela tá reconhecendo que essa área já tá sendo trabalhada. Pronto, ele não vai te tentar ali. Porque você já dominou, você já respira, você já tá em Deus, já confessou aquilo ali, tá? Então, como viver uma vida de santidade? Evitar a situação de tentação. Assim como José fugiu da esposa de Potifar.
Devemos fugir de situação que nos leva ao pecado. Não, eu só vou ali. Eu marquei com aquela pessoa porque eu quero ajudar ela, né? A gente é crente, a gente precisa ajudar. Aí você vai pro encontro com uma pessoa que você ainda não tá 100% liberto naquela parte da sua área sexual. Você vai encontrar com uma pessoa que você sabe como é que ela é. Aí, gente, não, eu tô liberto já nessa área e eu vou encontrar com uma pessoa que tinha o mesmo problema que eu. Então eu fico tendo ali aquelas amizades. Se você ainda não está firmado, não faça isso. Ó, corta. O que mais? Busca a presença de Deus. Na oração, na leitura, na comunhão com os outros crentes. São essenciais para manter uma vida santa. Quanto mais próximo de Deus, mais fácil é resistir ao pecado. Então, por que tu vê as pessoas ali da igreja resistindo, estando ali, presente, buscando a Deus? Porque tem pessoas que estão ali precisando estar ali naquele lugar. Porque o pecado está ali batendo na porta. Tá? Então, se uma pessoa luta, por exemplo, com pensamentos negativos, ou é uma tentativa, né, recorrente nela, ela pode preencher intencionalmente sua vida com práticas que se aproximam de Deus. Deve evitar qualquer ambiente ou situação que conduza ao pecado. Então, gente, está no início da conversão, ou você sabe que ainda não vou entrar nessa guerra aqui, porque eu sei que se eu entrar, o velho homem vai levantar e eu vou entrar nessa confusão. Olha, mete o pé, sai fora. Nem entra, nem vai. Eu ainda não estou liberta nessa área, eu não posso ir, eu não posso entrar nessa discussão. Entendeu? E aí, eu não posso comprar essa briga porque eu sei que eu vou. É isso, como que você vai vencer diariamente as suas batalhas? É reconhecendo, fazer uma autoanálise. Sendo sincera com você mesmo, tá? Então, primeiro pilar, viver uma vida em santidade. Segundo pilar, renovação da mente. Olha, a mente é o campo da batalha. Vamos lá, é o campo de batalha. Onde muitas das nossas lutas ocorrem. Às vezes você não praticou ainda. Às vezes você nem falou, mas tá aqui, ó. Campo de batalha. Faz, não faz, vou, não vou, porque isso, porque falou de mim, porque fez isso, porque tá. E aquela coisa tá ali remoendo, você não consegue nem fazer outra coisa. Então, para vencer essas tentativas do inimigo e mentiras do inimigo, o que você precisa? Renovar a mente com palavra. Não se molde aos padrões deste mundo. Tá todo mundo fazendo. Isso não tem nada a ver. Ei, olha para você. Você pode entrar naquele lugar? Não. Eu não tenho ainda condições, então eu não vou. Né? Porque o mundo, o sistema tá ditando uma regra e eu vou nela. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz para você e para mim? É lá que eu vou. E deixa o mundo ir. Então é isso que você vai vencer as batalhas diárias, tá? Então ela fala aqui, ó, não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, gente, a mente da gente não tem outra forma de você renovar a não ser meditação. Então, hoje, por exemplo, tem podcast. Às vezes eu tô lá, por exemplo. Nos dias que eu estava assim, mais em batalhas, né, diversas, eu colocava uma ministração, um podcast. Vou ouvir hoje o fulano falando sobre isso. Tá, vou ouvir. E ali eu tô fazendo a louça, tô lavando, tô fazendo comida e tô ouvindo. Gente, aquele pensamento que estava ali me perturbando começa a dissipar, porque eu tô ouvindo uma palavra que tá me trazendo um encorajamento, tá me trazendo uma solução. Se eu não sair desse lugar com um outro mecanismo, eu não colocar outra coisa em cima, aquilo vai crescer. Aquilo vai crescer. Então eu preciso colocar em minha mente
algo de Deus. Que seja um podcast, que seja um louvor, que seja uma ministração, que seja eu ir na igreja e ouvir, para que aquilo seja, dissipado, tá? Então, precisa entender sobre isso. Então, hoje tem vários mecanismos que você pode usar. Então, a renovação da mente só acontece quando substituímos os pensamentos do mundo pelos pensamentos de Deus. Meditar nas escrituras ajuda a moldar nossa mentalidade, de acordo com o coração de Deus, tá? Então, não precisa, não tem tempo de ler a Bíblia. Ouve. Hoje tem aplicativo para você ouvir. Hoje tem muitas mensagens, tem louvores, tem um monte de coisa. Parece simples, gente. E mas é muito profundo o que eu estou falando. Desvia sua mente daquilo que está ali perturbando naquela hora. Entra num outro mecanismo de renovar ela para você vencer. Então, rejeita os padrões mundanos. É necessário identificar e rejeitar padrões de pensamentos que são contrários à vontade de Deus. Você precisa rejeitar padrões. Todo mundo está fazendo. Isso não tem nada a ver. Calma aí. Deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. Gente, joga na internet. Joga no Google. Busca a palavra lá. O que a Bíblia fala sobre isso? Beber, por exemplo. Eu posso beber? Eu posso usar isso? Eu posso fazer aquilo? Pesquisa, busca, procura saber. Aonde está o versículo? Qual é o contexto? Então, rejeita os padrões. Por exemplo, rejeita pensamento de desânimo, medo. Ai, eu estou morrendo de medo, tenho medo disso, medo daquilo. O que a Bíblia fala sobre o medo? Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de ousadia. Então, por que eu estou com esse medo? Substitui pelas promessas de Deus. Como? Procura versículos que falam de confiança em Deus, de ousadia, de autoridade, e começa a ler em voz alta. E começa a ler como se aquilo fosse uma verdade para você. É a minha verdade aqui, eu apego a essa palavra, Senhor. E vai exercitando. É terapêutico, gente. Tá? Então, eu estou ensinando você aqui como vencer batalhas diárias. Eu estou dando os detalhes. É simples, mas é profundo. É coisa que a gente já ouviu falar. Mas se você não praticar isso, a batalha continua na mente. Tá? E outra coisa aqui, como renovar a mente. Confessar a verdade. Ao renovar a mente, confessamos em voz alta a verdade de Deus sobre as nossas vidas, tomando posse do que Ele diz ao invés do que o mundo ou as declarações afirmam. Então, por exemplo, se alguém está se sentindo derrotado com pensamentos de fracasso, ele pode combater esse pensamento com versículos que afirmam a verdade de Deus, por exemplo, que está lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, verbaliza isso. Leia versículos que você vai estar falando para sua mente. Porque ela está sendo atacada. Ela está sendo atacada por situações que você está passando. Então fala, não, meu Deus é maior, eu vou vencer, eu posso todas as coisas, aquele que habita no esconderijo do Senhor, nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Começa a orar alto. Pronto. Você vai começar a sentir um alívio. Passou aquele ataque. Começou de novo, você vai. Essas são as ferramentas que você usa, tá? Busca ajuda. E o terceiro pilar, o primeiro é viver uma vida em santidade, o segundo, renovação da mente, o terceiro, o poder da confissão. E aqui a gente finaliza, o poder da confissão. Gente, confissão é uma arma espiritual, tá? Thalita, é uma arma também poderosa? Muito poderosa. O diabo não quer que você abra a boca. Ele quer que você fique com essa mordaça. Não, leva pro túmulo. Aí ele fica ali explorando. Então, olha, confissão é uma arma espiritual poderosa. Quando confessamos nossos pecados, somos perdoados. Confessar para Deus para perdão do pecado. E confessar para uns aos outros para que você seja curado. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tá? Quando confessamos a palavra de Deus, estamos alinhando nossa vida à verdade de Deus. Então, Deus sabe que a gente já pecou? Sabe. Mas para que você seja perdoada e eu seja perdoado, do perdão que já está na cruz, que a gente não precisa fazer mais nada, não preciso fazer nenhum sacrifício pro perdão do pecado.
Jesus já fez sacrifício por nós. Eu preciso fazer o quê, irmã Thalita? Abrir a boca e confessar. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Eu confesso Ele diante dos homens, diante de Deus, dos principados e potestades. Confessa seu pecado. Eu me arrependo do pecado e quero Jesus como Senhor da minha vida. Pronto. E confessa. Olha o que diz aqui João, 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecado e os pecados e nos purificar de toda injustiça. A língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbio 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Olha isso, gente. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então, o que sai da sua boca pode gerar vida, quando pode gerar morte. Então, se eu quero vida, eu vou falar. Senhor, eu quero vida, eu quero viver, eu quero sair dessa situação. Então, é para confessar, eu reconheço o meu pecado diante do Senhor. Tá? Como usar o poder da confissão? Confesse seus pecados imediatamente. Quando falhamos, devemos confessar nossos pecados a Deus rapidamente. Isso traz libertação, gente. E impede que o inimigo tenha uma brecha em nossa vida. Tá? O Salmo 32, e eu quero finalizar falando sobre ele, né? O Salmo 32, ele traz uma palavra de um dos homens da Bíblia, que foi segundo o coração de Deus. Né? Davi, por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? E olha que a Bíblia não escondeu o pecado dele, tá? Tá tudo lá escancarado. Por quê? Ele tinha um coração quebrantado. Porque todos nós somos pecadores. Mas ele tinha um coração quebrantado e contrito, e reconhecia o pecado diante de Deus e abandonava. Tá? Então, Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele que o Senhor não atribui iniquidade. Enquanto calei, Salmo 32, versículo 3, enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava. Gente, a mão de quem que ele está falando aqui? A mão de Deus. A tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Aí ele fala: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais a ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Está aqui na Bíblia. Então não sou eu, né, irmã Thalita, que está querendo que você fale para mim. Para mim, eu estou aqui como um canal de Deus, para conduzir você a tirar tudo que está nas trevas e trazer para a luz. É uma arma de libertação, a confissão, tá? Confesse a palavra de Deus. A confissão da palavra de Deus nos fortalece, né? Nos fornece espiritualmente, nos ajuda a resistir às mentiras do inimigo. E confesse suas necessidades. Em oração, confesse a Deus as suas necessidades, sabendo que Ele é fiel para prover, né? Confesse que Ele é seu pastor e nada lhe faltará. Então, gente, Davi, ele tinha um coração puro. E ele era vitorioso nas batalhas. Ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele lutou muitas batalhas. Muitas batalhas. Tá? Físicas e espirituais. Nós lembramos daquela que ele venceu o gigante, né? Um exemplo. Davi vence lá o gigante Golias. Apesar de ser um jovem, inexperiente em batalha, Davi confiou no Senhor. Ele falou: quem é esse incircunciso? Ele tinha intimidade com Deus. Ele trabalhava com seu pai, ele cuidava das ovelhas do pai, já tinha matado um urso, um leão, e ele vê agora o exército inimigo desafiando o exército de Deus, os filhos de Deus. Ele fala: Deus, quem é esse incircunciso?
para desafiar o exército do meu Deus. Eu vou lutar contra ele, mas não é eu não, é o meu Deus que vai lutar. Então ele foi na força daquilo que ele conhecia, tá? E isso traz uma lição para nós, que a santidade envolve o coração humilde e arrependido. Ele tinha uma vida santa. Ele tinha uma vida, embora Davi tenha cometido erros, como os episódios de Betseba, né? Ele foi rápido em confessar os seus pecados e se arrepender sinceramente. Sua vida foi marcada por um desejo profundo de agradar a Deus, o que levou ele a muitas vitórias. Tá? Deus não está assim querendo um filho perfeito. Não, o filho perfeito foi Jesus. Ele quer filhos que tenham um coração arrependido, quebrantado, contrito. Tá? Em Cristo nós somos perfeitos, porque é Ele que foi perfeição, foi assunto ao céu por nós, né? E para finalizar, o outro exemplo que nós temos é o próprio Jesus. Ah, Thalita, alguém falou para mim uma vez, mas Jesus, ele foi Deus. Eu falei, você não entendeu. Você leu o Evangelho? Jesus foi ser humano também. Ele tinha carne. Ele habitou entre nós. Ele tinha isso aqui que a gente tem, sangue, corria na veia dele. Ele foi tentado também. Só que ele não pecou. Entendeu? Por quê? Porque ele se aproximou do Pai. Então, Jesus Cristo é o maior exemplo de santidade. Ele viveu uma vida sem pecado, sofreu constantes ataques, mas chegou firme e vitorioso. Vencendo a tentação após os 40 dias no deserto, né, como a gente já falou aqui, através da palavra, venceu o pecado e a morte. Então, a maior vitória de Jesus foi na cruz, onde ele derrotou o pecado da morte. Sua vida de santidade e obediência ao Pai comprova a salvação de toda a humanidade. Então, através dele, nós podemos hoje ter acesso a Deus, né? Ele venceu o mal através da obediência à vontade de Deus. Ele fala assim naquele momento do Getsemane, ele fala assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Ali ele tá falando como um homem. Tá duro demais isso aqui, tá difícil de suportar. Todavia. Então ele obedeceu Deus em tudo. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. A gente precisa orar mais assim. Quem tem intimidade com o Espírito Santo, com Deus, fala assim, Senhor, tá difícil, tá duro, não tá fácil, Senhor, suportar essa tentação. Todavia, não seja feita a minha vontade. A minha carne não vai prevalecer, mas a sua vontade. Gente, isso muda o curso das coisas. E fica ali. Então, todos passamos por tentação. Viver uma vida de santidade é crucial para vencer as batalhas da vida. Seja enfrentando tentações, adversidade ou inimigo, aqueles que buscam a santidade e a obediência são protegidos e guiados à vitória. A santidade é uma arma espiritual poderosa, gente. É uma arma. Ao imitarmos esse exemplo de fé, podemos ter a certeza de que Deus nos capacita. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no meu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24, 3. 2 Coríntios diz assim, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no Senhor. E para finalizar, o último versículo que eu estou dizendo para vocês. Para vencer batalha não é somente você fazer campanha, não é você estar com a carteirinha de crente, não é você estar diariamente na igreja, só não, gente. Envolve tudo isso que eu falei. Esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Que Jesus fale melhor ao seu coração. Reveja novamente essa live, né? Fala sobre como vencer essas batalhas. Amém?
Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Fala, Senhor, os corações, que ela encontre, Senhor, repouso, que essa semente, Senhor, frutifique e que haja, Senhor, mudanças de vida, de caráter, para que possamos vencer, Senhor, e não possamos, Senhor, nos moldar aos padrões desse mundo, mas aos padrões do Senhor. Quando cairmos, Pai, nos perdoa, que possamos ter um coração arrependido quando a gente cair e voltar, Senhor, e abandonar. Esse é o que o Senhor espera de nós, Pai. E a Tua graça vai nos alcançar e nos envolver. Obrigado por tudo, Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, gente, a vida de vocês. Ó, ainda temos vaga para você participar do nosso primeiro encontro de mulheres intercessoras, tá? Thalita, como que é isso? Eu não sou intercessora. Você ora dentro da sua casa? Você ora na sua igreja? Você é uma mulher que tem desejo de ser intercessora para ter uma oração eficaz? Então vamos junto com a gente. Vai ser dia 19 de outubro. E lá nós vamos ensinar, vamos falar sobre o que é ser uma intercessora, tá? E vai ter um momento de confraternização, de oração, de intercessão, libertação. Então vamos embora. Deus começa a libertação em nós, para que a gente possa ser um canal de bênção para outras, tá? Jesus te abençoe. Fique na paz. Vambora. Amém. Deus abençoe, Jaqueline. Dia abençoado para você, Márcia, Ana Cristina, Lucinéia. Muito bom ter vocês aqui, tá? Deus abençoe. Vamos cantar, vamos se alegrar. Louve ao Senhor. Fôlego. Eu louvo nos montes, eu louvo no dia e louvo na noite. Deus te abençoe, Andréia. Louve, louve, louve ao Senhor. Serão derrotados. Enquanto eu viver, louve ao Senhor todo o meu ser. Vambora! Louve ao Senhor todo o meu ser. Deus abençoe, Jaque. Deus abençoe, Márcia, Juliana. Todas vocês que passaram aqui. Deus te abençoe. Guerreiro louvando em adoração. Louve, louve ao Senhor. Com meu louvor, muralhas cairão. Amém. Enquanto eu viver, minha alma louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Grande abraço para vocês.